Os seres humanos. Nós sempre nos intrometemos em tudo, não é não? Achamos que conhecemos o mundo só porque viajamos para alguns lugares. Mas na verdade mesmo é que não sabemos de praticamente nada. As profundezas marítimas, por exemplo, reservam inúmeros mistérios e tem até estatísticas a respeito disso. De acordo com a Convenção sobre Diversidade Biológica, 80% do oceano não foi explorado e 91% das espécies marinhas ainda não foram identificadas. Diante dessa imensidão desconhecida, a gente fica pensando, o que será que vive no fundo da fossa das Marianas? O lugar mais fundo do oceano. Lá não me parece ser um dos locais mais legais para se morar, não. Os quase 11 mil metros de profundidade fazem com que a luz praticamente não chegue. Além disso, é bem difícil encontrar alimentos e se você acha que sabe como é viver sob pressão, é porque nunca deu uma passadinha nesse lugar. Segundo os cientistas, o ponto mais fundo do oceano tem uma pressão tão grande, mas tão grande, que estar lá seria como sustentar o peso de um carro popular em cima da unha do dedão da mão. Mesmo com tantas características que tornam a vida por lá meio complicada, ainda existem seres que habitam esse espaço, como os pepinos do mar e os crustáceos. E nas partes mais rasas, entre 5 e 1.000 metros por aí, dá até para encontrar algumas criaturas assustadoras, como o peixe-diabo negro. O primeiro mergulho no fundo da Fossa das Marianas foi realizado no ano de 1960 pelo tenente da Marinha dos Estados Unidos, Don Walsh, e pelo engenheiro suíço Jacques Piccard. Os dois viajaram em um submarino de exploração, batizado como Trieste, do tipo batiscafo, que é basicamente um submarino que não tem propulsão. Apoiado por um navio militar chamado USS Wandunk, o batiscafo ou batiscafo, alguma acentuação diferente que eu não sei como é, Trieste iniciou a descida rumo às profundezas da Fossa das Marianas por volta das 8h15 da manhã do dia 23 de janeiro de 1960, com os oceanógrafos Don Walsh e Jacques Piccard dentro dele. Segundo o site Aventuras na História, o batiscafo foi construído pelo pai de Jacques Auguste Piccard, que criou o aparelho em 1953 e o vendeu para a Marinha dos Estados Unidos no ano de 1958. Às 9h20 da manhã, o Trieste já havia atingido cerca de 1.000 metros de profundidade e alcançado a escuridão quase que total. Às 11h30 da manhã, Jacques e Dom chegaram a incríveis 8.200 metros de profundidade. Nesse momento, eles liberaram um pouco do lastro para diminuir a velocidade de descida e evitar que o aparelho se chocasse com o fundo. Ao meio-dia, os oceanógrafos perderam o contato com a superfície. Mas o drama não termina aí. Quando Jacques e Dom alcançaram 9.800 metros, uma explosão ensurdecedora agitou o batiscafo. O susto foi causado por uma proteção plástica externa que rachou por causa da pressão. Por sorte, a janela interna não foi afetada. E acredite se quiser, mesmo com todo esse clima de tensão, os oceanógrafos continuaram descendo. De forma impressionante, ao meio-dia e 56 minutos, o aparelho bateu no fundo, levantando uma enorme nuvem de poeira. Foi aí que a dupla ligou os motores e as luzes e começou a vasculhar o ponto mais fundo do oceano. Às 13h06, Jacques e Dom foram surpreendidos pela descoberta de vida no local. Eles identificaram um linguado sobrevivendo a 8 quilômetros da luz solar e a uma pressão 1000 vezes maior que a da superfície. Ao longo dessa jornada, os oceanógrafos também encontraram um camarão vivo. Olha só, essa aventura impressionante chegou ao fim às 13h26 do dia 23 de janeiro de 1960, quando os lastros foram liberados e o batiscafo iniciou a subida de volta à superfície. E
durou cerca de 4 horas. Ao todo, o feito de Jacques Didon durou 9 horas e o aparelho ficou mergulhado por 20 minutos. O Trieste foi aposentado em 1963 e até hoje sua façanha permanece relevante mesmo com o avanço tecnológico que fez com que as sondas robóticas se tornassem equipamentos muito mais viáveis do que o batiscafo. A façanha dos oceanógrafos teria a ser repetida por outros 3 exploradores. 2 deles foram o oceanógrafo Robert Ballard, responsável por encontrar o Titanic, e Dudley Foster, que juntos exploraram a fossa em 1985. O terceiro explorador foi o diretor e ganhador do Oscar, James Cameron, que além de ter gastado apenas 3 horas na descida, bateu o recorde de permanência no local, ficando sob a superfície num total de 6 horas. E acredite, sozinho, dentro do seu submersível. Todos eles, além de outros submersíveis controlados remotamente, comprovaram a existência de seres vivos em profundidades jamais imaginadas. Tais descobertas científicas acabaram curiosamente despertando o interesse da NASA por viagens subaquáticas. A Agência Espacial Norte-Americana tem feito expedições desse tipo, principalmente na Fossa das Marianas. O objetivo da NASA é usar a experiência adquirida nos mares para estudar os satélites naturais, Europa de Júpiter e Encélado de Saturno. Até o momento, sabe-se que a superfície do satélite Europa é composto especialmente de gelo aquático e que sua espessura pode variar entre 15 e 25 quilômetros. Abaixo dessa crosta pode haver um vasto oceano contendo vida. Afinal, conforme os padrões humanos, onde há água, há vida. Assim como foram descobertos espécimes a 11 quilômetros abaixo da superfície do Pacífico, é quase certo afirmar que há também espécies vivas nas profundezas do satélite Europa. De acordo com astrobiólogos da Agência Espacial Americana, o núcleo da Lua jupiteriana pode ocasionar o mesmo efeito que ocorre nas fossas terrestres, com a existência de algo semelhante às chaminés que expelem fluidos e gases, onde abrigam vários tipos de vida. Vale dizer que Encélado, um dos 82 satélites naturais de Saturno, também pode conter vida. Em 2005, a sonda espacial Cassini realizou vários voos sobre o satélite, próximo o suficiente para revelar sua superfície e informações sobre seu meio ambiente com mais detalhes. Em especial, a sonda descobriu uma coluna de fluidos rica em água na região do Polo Sul. Essa descoberta, juntamente com a presença de escape de calor interno e a pouca quantidade de crateras de impacto na região, mostra que Encélado é geologicamente ativa. Além disso, de tempos em tempos, são observados jatos de vapor vindos do interior do satélite, gerados pelo seu interior quente e que quebram as barreiras de gelo, alcançando altitudes incríveis. Em 2018, a Cassini também descobriu que tais vapores contêm água em sua composição. Sendo assim, a água líquida por baixo de todo aquele gelo, sem sombra de dúvida. De acordo com o que sugeriram os radares de profundidade das sondas que sobrevoaram os satélites de Júpiter e Saturno, os oceanos de Europa podem conter entre 60 e 150 quilômetros de profundidade, enquanto que os de Encélado podem chegar a 30 quilômetros. No entanto, para que estas expedições a milhares de milhas de distância e com profundidades tão altas sejam possíveis, é necessário que a NASA faça antes vários testes aqui mesmo na Terra, como tem feito desde 2008. Além dos testes com Nereus, um submersível remotamente controlado, o JPL, que é o Laboratório de Propulsão a Jato, vinculado à NASA, utilizou dados dos outros exploradores e os cruzou com os seus próprios, estudando não só a engenharia utilizada nos equipamentos, como também
as formas de vida encontradas e que podem, de forma semelhante, coexistir em mundos extraterrestres. Se por aqui existem animais que sobrevivem a tão incrível profundidade e a pressões enormes, também é possível que locais no espaço exterior, onde já foi comprovada a existência de oceanos congelados, cobrindo água líquida, possam conter vidas que são de interesse científico e têm valores incalculáveis para a ciência. De qualquer forma, muitos testes ainda serão necessários até que a NASA veja a possibilidade de explorar mundos além dos nossos. E nada melhor do que começar pelos oceanos terrestres, os quais guardam a